Vida após a morte. O que dizem a ciência e as religiões? Ainda que a ciência não possua explicações, as religiões se preocupam com esse assunto há séculos e trazem diferentes possibilidades. Vejam a seguir. O que acontece depois da morte? Saiba o que dizem a ciência e as religiões a respeito da vida após a morte. Uma das maiores dúvidas que existem sobre a humanidade, e até mesmo um mistério para a ciência, a vida após a morte, também é bastante debatida pelas religiões. Você deseja saber como é a vida após a morte? Confira o que a ciência e as principais religiões dizem. Vida após a morte na visão da ciência. Para a ciência ainda não há uma resposta clara e definitiva sobre o que acontece depois que falecemos. Contudo, muitos cientistas estudam os relatos de pacientes que passaram pela morte clínica e foram trazidos de volta. Experiência de quase morte. Até o momento, o que pode ser observado é a similaridade dos relatos com elementos que se repetem, tais como presença de uma luz branca e um túnel, sensação de estar fora do corpo, sensação de leveza, imagem de Deus ou do reencontro com parentes falecidos. Apesar dos relatos, a medicina não acredita em experiência astral e nem mesmo em um mundo após a morte. Para os médicos, essas sensações podem ser explicadas pela falta de oxigenação no cérebro, a qual cria alucinações visuais e também sensoriais em pacientes à beira da morte. Quando nos aproximamos do fim, nossos neurônios perdem a capacidade de reter carga elétrica, já que também morrem e descarregam uma sequência normal capaz de gerar alucinações. Relatos misteriosos sobre vida após a morte. Uma situação frequente entre esses pacientes e intrigante para os cientistas é que muitos relatam situações que aconteceram de fato, mas que eles não teriam como saber. Muitos relatam o encontro com um ente querido, que viria a falecer em pouco tempo. Ou que viram episódios que se passaram em outras salas do hospital, que ocorreram enquanto estavam mortos. Isso contraria a teoria de que as sensações sentidas na experiência de morte clínica seriam somente alucinações do cérebro prestes a morrer. Assim sendo, os médicos ainda não podem determinar o que nos acontece na vida após a morte. O que acontece depois da morte para as religiões? Ainda que a ciência não possua explicações, as religiões se preocupam com esse assunto há séculos e trazem explicações e possibilidades diferentes. Catolicismo. O que ocorre no catolicismo após a morte abrange céu, inferno e purgatório e são as ações em vida que indicam qual será o destino de cada um. Sendo a alma única e eterna, para os católicos, ela não pode retornar para outros corpos, e nem mesmo animais, excluindo assim a possibilidade de reencarnação, já que de acordo com a Bíblia, acreditam na imortalidade e ressurreição, onde morremos uma vez, e seremos julgados pelas ações em vida. Caso o católico alcance o perdão para os pecados, irá para o céu, onde deverá viver em comunhão com Deus e os demais seres humanos. De outro modo, será condenado e enviado para o inferno. Espiritismo. Para os espíritas, a morte não representa o fim, afinal, nosso espírito permanece vivo mesmo depois da morte do corpo físico, quando passamos a viver em um novo plano astral, ou reencarnaremos em um novo corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rápido, e assim não precisam reencarnar diversas vezes. Já quem pratica o mal, terá várias reencarnações como oportunidades de melhorar. No Espiritismo, acredita-se na existência de Deus, e na eternidade da alma, contudo, Deus não é considerado como um criador de pessoas boas ou más. Para os espíritas, Deus criou todos os espíritos como simples e ignorantes, sem discernimento do mal e do bem. Judaísmo. Os judeus acreditam na sobrevivência da alma, porém não possuem relato definido sobre aquilo que ocorre depois do falecimento, e nem mesmo se existe vida após a morte. Essa religião permite múltiplas interpretações, onde há correntes que acreditam na ressurreição da alma, enquanto outras creem na reencarnação. Segundo a Cabala, tradição mística judaica, a alma é imortal, e antes do nascimento, nos comprometemos a enfrentar situações que podem trazer tristezas e dificuldades.
São essas provações que contribuem para o aperfeiçoamento pessoal, e quando falecemos, fazemos uma revisão de tudo o que vivemos, e se conseguimos cumprir com o que nos comprometemos. Os judeus acreditam em 3 tipos de almas, que se acomodam em nossos corpos. Nefés, o mais baixo. Ruach, o intermediário, que ocorre aos 12 ou 13 anos, e, por fim, o Nessama, mais elevado, que se aloja no nosso corpo aos 20 anos. Ao morrer, o Nessama demora uma semana para partir, e os familiares cobrem os espelhos da casa, para evitar que a alma, ainda confusa, se choque ao visitar o local. O Ruach demora 30 dias para deixar o corpo e o Nefés, até 1 ano. Enquanto esses pedaços de alma ainda estiverem ligados ao corpo, não pode haver reencarnação. O entendimento da morte é determinado pela consciência da pessoa em vida, mas os familiares ajudam na hora da morte, contribuindo para que a alma seja levada. Justamente por isso, muitos judeus cantam a prece Cadiz, em memória aos seus falecidos. Evangélicos. Do mesmo modo que os católicos, os evangélicos acreditam também no juízo final, quando todas as almas serão julgadas, e então, Deus decidirá quem irá para o céu e para o inferno. A diferença é que, para os evangélicos, após a morte, a alma começa uma grande viagem, e a ressurreição apenas ocorrerá no dia em que Jesus voltar à Terra. Aqueles que forem condenados terão uma chance nova de ressurreição, e aqueles que morreram sem Cristo terão um corpo especial, e passarão a eternidade no lago de enxofre e fogo. Batista. Há 2 tipos de mortes. A física, quando ocorre a separação do corpo e da alma, e a espiritual, considerada como a separação da pessoa de Deus. Para os batistas, depois da morte física, aqueles que confiam em Jesus terão como destino uma vida de paz e felicidade no paraíso, e aqueles que sofreram a morte espiritual irão para o inferno, onde terão uma vida de dor, angústias e sofrimento. Adventista. Os adventistas creem que os mortos dormirão até o momento da ressurreição. Nela, quem cumpriu seu papel na terra, terá a graça da vida eterna e o restante simplesmente desaparecerá. Budismo. No budismo, acredita-se que após a morte, o espírito retorna em outros corpos, descendo ou subindo da escala de seres vivos. Isto é, a depender da conduta em vida, o espírito reencarnará como um animal ou como um ser humano. Esse ciclo repete-se até que o espírito se liberte do karma, que é uma lei de causa e efeito marcada pelas nossas ações. É possível reencarnar em diferentes reinos de acordo com o seu karma. Islamismo. Para os islâmicos, Alá, Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos aqueles que morreram no último dia, quando a nova vida começará após o julgamento da avaliação divina. O islamismo crê que essa vida seja a preparação para uma outra existência, no céu ou no inferno. Quando morremos, o primeiro dia na eternidade se inicia e a alma fica guardada esperando pelo juízo final. As almas desviadas por Satanás são destinadas ao inferno. Já as almas que seguiram a mensagem de Alá e obedeceram às tradições dos profetas são enviadas ao paraíso. Candomblé. A religião brasileira de matriz africana acredita que não há uma punição eterna e nem mesmo uma ideia preconcebida de céu e inferno. No candomblé, as almas devem cumprir o seu destino na terra. Caso esse objetivo não seja alcançado, elas vagarão entre o céu e a terra, onde se tornarão seres eternos e conscientes. Assim, a morte é considerada uma passagem para outra dimensão, onde ficaremos reunidos com outros espíritos, guias e orixás. Umbanda. Para essa religião, quando morremos, podemos ir para locais diferentes, pois o universo é composto por 7 linhas, que são regidas por orixás, entidades divinas. A Umbanda também acredita na evolução do espírito e na reencarnação, onde a morte é considerada uma etapa evolutiva. Como se vê, são opiniões diferentes. É impossível afirmar o que acontece exatamente na vida após a morte, visto que a ciência e cada uma das principais religiões possuem opiniões diferentes. O importante é escolhermos a explicação que nos pareça mais verdadeira.
e termos fé que uma melhor vida após a morte nos aguarda. Para você, o que acontece na vida após a morte? Deixe seu comentário.